Fala pessoal do canal Retro Joabas, e aí pessoal, beleza? Joabas aqui na área de novo para mais um vídeo aqui do nosso canal Retro Joabas e fazendo mais um vídeo especial do mês de Halloween aqui no canal Retro Joabas. E hoje a nosso review será de uma HQ de terror e uma HQ clássica das histórias em quadrinhos de terror aqui do Brasil. A gente vai trazer pela primeira vez um review de Mestres do Terror com a edição número 63, Zé do Caixão e a Cobra Maléfica e muitas outras coisas aterrorizantes e horripilantes dessa edição hoje aqui no canal Retro Joabas. Fica aí conosco depois da nossa vinheta. É isso aí, pessoal. Então, Mestres do Terror, edição número 66. É um lançamento aí independente do Daniel Sachs, que é o editor dessa revista. Ele que é idealizador do retorno desse projeto da Mestres do Terror para as lojas especializadas de quadrinhos. Para quem não sabe, a Mestres do Terror é uma revista junto com Calafrio, né, que fez muito sucesso na década de 80, 90, seja nas suas publicações, né, periódicas nas bancas ou em sebo principalmente, né, e junto com outras revistas importantes de terror que foram lançadas aqui no Brasil, como Espectro, né, e algumas outras revistas também. Eu comecei uma coleção de revistas de terror aqui, então tenho algumas na minha coleção que eu vou tentar periodicamente estar trazendo, e principalmente nesse mês que a gente está comemorando Halloween aqui dentro do canal, e eu escolhi essa edição para mostrar para vocês, para prestar uma homenagem para os Mestres do Terror, porque tem o nosso querido Laudo Ferreira, né, desenhando a história principal dessa revista, e ele estará conosco dia 30 de outubro, agora às 18 horas, véspera de Halloween, participando de uma super live especial, falando da história dos quadrinhos de terror aqui no Brasil, né, nós aí entrevistando aí o Laudo Ferreira, e hoje a gente vai trazer a história dessa edição aqui da Mestres do Terror. Ela foi lançada, pessoal, em março de 2017. Essa edição provavelmente ela deve estar esgotada, né? E como comentei, o editor e o idealizador do projeto é o Daniel Sachs, né? E ele é super importante aí para nós aí, fã de quadrinhos, porque ele conseguiu trazer, ressuscitar aí das cinzas, né, esse projeto das revistas, tanto a Mestres do Terror e a Calafrio, que elas saem, né, periodicamente, né, até hoje, depois do retorno do projeto, e com preço super acessível, pessoal. Essa revista aqui em especial, ela tem algumas particularidades e a gente vai mostrar, a gente vai folhear ela daqui a pouco ali no balcão. Inclusive eu vou mostrar o autógrafo que eu tenho aqui do Laudo Ferreira. Ela abre com uma história, uma HQ de 3 mestres, né? Laudo Ferreira desenhando, fazendo aí os desenhos da história do nosso personagem, aí o Zé do Caixão, o personagem mais clássico do terror brasileiro. O Omar Vignoli e o José Mojica Marins aí a cargo aí da história, do roteiro, e uma história do Zé do Caixão, ele enfrentando aí poderes sobrenaturais que querem aí dar fim ao nosso José Mojica Marins, nosso Zé do Caixão, aliás. Eu vou comentar daqui a pouquinho a história dessa história do Zé do Caixão. Tem a saga dos zumbis, que é as Crônicas do Mundo Hostil, também, que é bem interessante no final da revista, né? Tem sempre uma publicação de uma HQ histórica do estúdio The Art. Aqui tem uma história bem legal também, falando sobre vampiros, né? Essa história clássica. O Raul Gali, lá de Criciúma, Santa Catarina, fazendo a sua versão de Frankenstein aqui dentro dessa revista também. O personagem histórico Vlad III, né, ele está também nessa revista aqui, pelas mãos ali do Sérgio Mirrais, né,
fazendo o roteiro e desenhada pelo Rafael Felizak, né? Aqui nos desenhos também uma outra história contida nessa edição. Tem uma matéria de um cara super importante para as histórias do quadrinho brasileiro, um grande roteirista, o Cidemar de Castro, trazendo ali uma comparação do universo vampiresco. O cinema, vamos dizer assim, influenciando os vampiros dentro das histórias em quadrinhos, e os quadrinhos influenciando novas histórias de vampiros dentro do cinema, essa correlação de cinema e quadrinhos no mundo dos vampiros, das histórias de vampiros. É bem legal, uma matéria super bacana do Cidemar de Castro. E essa edição ela é dedicada a Liz Vamp, a filha do nosso grande mestre José Mojica Marins. Pessoal, vamos então fazer o seguinte, vou folhear essa revista junto com vocês lá no balcão, fica muito melhor, fica bem mais interessante, e eu vou falando de cada historinha que tem dentro dessa Mestres do Terror. Vamos lá. Legal, pessoal, então a gente está aqui com a Mestres do Terror número 63, aliás, número 66, preço dela de capa R$15, pessoal, um preço bem acessível para uma revista com bastante entretenimento de terror e bastante informação bacana, né? Eu tenho ela autografada aqui pelo Laudo Ferreira, pessoal, não sei se vai dar para vocês verem, deixa eu tentar aproximar aqui para vocês, mas tem um autógrafo aqui, ó, para Júnior, com abraço, né? Laudo Ferreira e uma caricatura aqui do rosto dele, né? Ele barbudo, e a data aqui de abril de 2019, provavelmente foi na última edição do Festival Guia dos Quadrinhos que eu peguei esse autógrafo, pessoal. E já abre, além do editorial aqui na contracapa, já abre com a história do Zé do Caixão e a Cobra Maléfica, né? Repetindo, o roteiro do José Mojica Marins, os desenhos do Laudo Ferreira, grande mestre Laudo Ferreira, e a arte final do Omar Vignoli. Como que funciona essa história? Localizado lá no centro do universo finito está o Círculo Neutro, né? Que seria, vamos dizer assim, ali a origem do mal dentro do universo. E lá tem um monstro mítico chamado a Cobra Maléfica. E ela manda um das suas crias para a Terra para poder estar enfrentando um inimigo para ela muito poderoso. Ela quer destruir esse inimigo que ele é conhecido por um cara super cético, defensor da inocência. A gente descobre que é o Zé do Caixão. Ela se materializa numa jovem muito bonita. Ela acaba, quando se materializa, chegando na Terra, ela acaba sendo abordada por 3 caras que tentam a estrupar num beco. Ela é salva pelo Zé do Caixão e pelo seu fiel escudeiro ali, assistente, o Bruno. E o Zé do Caixão acaba levando ela lá para os aposentos da funerária Zanatas, né? Que a gente vê em alguns filmes do Zé do Caixão. E lá ele tenta seduzi-la, só que ele se ferra porque ela acaba se materializando no monstro mítico, na Cobra Maléfica, e tenta assassinar ali o Zé do Caixão. Os desenhos, pessoal, são lindíssimos, né? Qualidade aí e assinatura do Laudo Ferreira. A gente tem a seção de cartas, que é a mala dos mestres, né, que é a seção onde a galera manda suas mensagens e o Daniel Sachs responde, né? Ela foi até bem extensa aqui nessa edição, né? Destaque para o material, pelo papel que ele utiliza aqui na revista, que ele é bem grossinho, com uma gramatura maior e de bastante qualidade, né? Tem uma seção que ele indica coisas de terror, de horror ou de ficção que ele está lendo na oportunidade. Eu não sei se as edições atuais ainda tem esse tipo de sessão. Tem uma adaptação, uma história aqui de Frankenstein, né? Com um desenho bem característico. O nome da história é O Monstro de Frankenstein em Olhos. O roteiro e o desenho pelo Raul Gali Alves, né? Então tem um desenho bem característico. A história é bem legal, com um final bem assustador. A gente vê aí uma espécie de Van Helsing na história, meio bundão, para falar a verdade, né? Depois tem uma super matéria do Cidemar de Castro, que é um dos maiores roteiristas das histórias em quadrinhos de terror aqui do Brasil.
ele é fera, né? Quando se fala em roteiro, ele traz uma matéria legal dos vampiros do cinema e das HQs, fazendo um paralelo. Os personagens vampiros do cinema que influenciaram os quadrinhos e vice-versa, os personagens vampiros vindo lá dos quadrinhos que influenciaram o cinema. A matéria, ela é bem legal, pessoal, para quem curte filmes de horror com vampiros, aí vai ser um deleite, pessoal. Tem sempre uma seção chamada Corneta dos Leitores, que a pessoa, o leitor, ele manda uma mensagem aqui falando o que ele quiser, comentando o que ele quiser aqui, dissertando sobre algum tipo de assunto. Depois a gente tem a história aqui do Vlad, né, a lição de empalamento. Ela é roteirizada pelo Sérgio Mirrais e a arte do Rafael Matheus Felizak, né? Que é uma adaptação do livro de Vlad, A Última Confissão, né? Do C. Humphreys, né? Essa história aqui é o seguinte, são 3 príncipes, pessoal, que eles são sequestrados e levados lá para o mundo do Islã. E eles acabam passando por um treinamento da doutrina Islã. Só que é algo bem ardiloso, eles sofrem ali com... são torturados, né? Eles sofrem todo tipo de retaliação, de tortura, e é ali que o Vlad ele acaba calcando ali toda a sua formação ali dentro do mal, vamos dizer assim, né? Passando todos esses intempéries ali, ele que era da nobreza, acabou sendo condenado pela sua nobreza e acaba sendo exposto pelas maiores cenas e ações de horror e de sadismo que ele nem poderia imaginar, né? E ali que ele descobre ali e aprende a técnica do empalamento, que ficou muito conhecida dentro da gestão dele, quando ele se tornou aí um dos símbolos da resistência europeia contra o Império Otomano, né? Para quem conhece a história aí. Depois tem uma matéria bem especial aqui falando da Calafrio nos eventos. Então, quando o Daniel Sachs consegue participar de eventos importantes, eu conheci ele, acho que se eu não me engano, no último Festival Guia dos Quadrinhos que teve. Aqui a matéria é sobre a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, quando ele leva lá, expõe a Mestres do Terror, a Calafrio, ele bate um papo com a galera, né, ali tira foto, dá autógrafo, fala do trabalho dele, inclusive tem uma foto aqui dele legal com a Laerte, né, bem bacana essa matéria aqui, galera. Então a revista, além dela ter um conteúdo de terror bacana, ela tem um conteúdo editorial bem interessante, né? Tem lá ali uma foto ali ele com o grande mestre Marcarte, né? Então, bem legal. Tem uma sessão dele falando em primeira pessoa, que normalmente é ele batendo um papo com os leitores, trazendo aí as suas principais novidades, e a história antiga vindo lá da Mestres do Terror antiga ou da Calafrio antiga, é essa história do ator vampiro vindo lá da época dos estúdios de arte, né? Que na verdade conta a história do Bela Lugosi como se ele fosse, na verdade, verdadeiramente um vampiro mesmo. Então por isso que ele consegue nos filmes interpretar o vampiro com tanta exatidão, com tanta qualidade, porque na verdade ele realmente é um vampiro. E olha a qualidade de desenho, pessoal, de traços bem característicos dessas histórias de terror vindas lá de trás, dos anos 80, dos anos 90, e se você pegar alguma coisa mais antiga, dos anos 70, você vai ver esse traço bem característico, assim, que eu acho sensacional. Tem em seguida uma história que é, na verdade, uma série. Então eu fiquei meio boiando aqui porque eu peguei ela na terceira parte, que é Crônicas do Mundo Hostil, Seleção Natural. Tá no capítulo 3, o roteiro e a arte é do Charles Hoffman, que deu para entender aqui uma história muito parecida com Walking Dead, né? Bem influenciada por The Walking Dead, mas são vampiros zumbis aqui que dominaram aí provavelmente o mundo. E tem um carinha aqui que está tentando se livrar aqui, sobreviver em meio a todo esse apocalipse. Ele encontra uma pessoa do passado, que fazia parte do passado dele, que provavelmente está afetada com algum tipo de vírus, ou algum tipo de trabalho que fez com que ela fosse modificada, provavelmente geneticamente, com algum tipo de poder.
ele acaba tendo que se aliar a ela sem confiar muito aí se ele está fazendo a coisa certa. É uma história que ela inicia provavelmente nas duas revistas anteriores, então seria interessante pegar essas edições para poder entender melhor. Tem uma seçãozinha aqui com as antigas Calafrio, para a pessoa de repente tentar comprar direto com o Daniel no e-mail revistacalafrio@gmail.com, né? Uma listinha aqui, pessoal, com as lojas aqui no Brasil que vendem a Calafrio e a Mestres do Terror, e uma tirinha aqui do lado, vinda lá da Mestres do Terror número 56, lá das revistas antigas da Mestres do Terror, né? Um tiozinho que tem um açougue com uma carne especial, com um preço muito abaixo do mercado, e ninguém nem imagina qual é o segredo dele para ele ter essas carnes tão baratas e tão deliciosas, pessoal. E aqui no final, aqui sempre eles pondo uma capa clássica, de uma Mestres do Terror clássica, lá dos anos 80, e trazendo a história dessa revista em questão. Pessoal, vale muito a pena. Aqui em São Paulo, por exemplo, se eu não me engano, a Mestres do Terror e a Calafrio são distribuídas pela Comic Boom no Tatuapé e pela Comics Box Shop lá na Alameda Jaú, na região da Paulista. Então, ou então vocês podem comprar diretamente com o Daniel Sachs, entrar em contato com eles nas redes sociais. Uma das pouquíssimas revistas que ainda tratam o assunto e o entretenimento de terror com qualidade e com seriedade, então eu super indico. Chegou num evento futuramente, quando as coisas voltarem ao normal, ou você viu em algum site de quadrinhos alguma Mestres do Terror ou Calafrio, compre, porque vale a pena, pessoal. Entretenimento de qualidade com precinho, ó, baixinho, beleza, pessoal? Então a gente vai deixando a nossa homenagem aqui para o Mestres do Terror, e só lembrando que a gente vai ter entrevista com Laudo Ferreira agora no próximo dia 30 de outubro aqui no Retro Joabas, e a gente está praticamente com uma entrevista fechada também com o Daniel Sachs nos próximos dias aí, então fiquem atentos que o Daniel também vai fazer parte dessa programação de Halloween aqui no Retro Joabas. Curta aí o nosso vídeo, assina o nosso canal, a gente se vê na próxima.